Boa noite, Lana. Seja muito Boa bem-vinda. noite, Ivane. Bem, obrigada. A nossa primeira live, inclusive, essa live é fruto de uma idealização de um projeto muito lindo que se chama Emagrecimento. Emagrecimento. Então, assim, eu vou me apresentar, porque eu sei que tem seguidores de Alana que vão entrando aí. E depois a Alana também vai se apresentar, tá bom? Bom, gente, meu nome é Arivânia, eu sou psicóloga, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e também trabalho com a psicologia esportiva. Nesse momento, eu tenho me debruçado muito com os estudos voltados para o público que busca emagrecimento. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com a Alana. Nós nos conhecemos há pouco tempo, mas o que nos uniu foi a psicologia e a verdade aí com relação ao estudo, né, que a gente tem trocado muitas ideias, compartilhado muitas trocas bem interessantes para as duas, né, Lana? Com certeza. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Então, bom, me chamo Alana Crice, né? Sou psicóloga já há 5 anos, mas há mais ou menos uns 7 a 8 meses estou com trabalho voltados a grupos de emagrecimento. E aí, através de grupos de psicólogo, eu e a Erivânia, a gente se conheceu e logo criou uma afinidade. Começamos Foi de cara. Foi mesmo. E aí a gente começou a brotar ideias e surgiu esse projeto Emagrecimento, onde vamos ter live todas as sextas-feiras para poder ajudar os nossos seguidores a entender um pouquinho do fazer da psicologia nessa área do emagrecimento, onde ainda existe muita dúvida, né, do que o psicólogo faz na área do emagrecimento, para que a psicologia serve nessa área. E aí a gente vem desmistificar alguns conceitos da psicologia e vem também tentar ajudar os nossos seguidores para melhor compreender o que nós fazemos na área de emagrecimento e também para tentar compreender, né, a sua possível questão o porquê você não está conseguindo perder peso, o porquê que você não consegue perder o peso ou manter o peso após a perda, né? Então, a gente está aí para tentar ajudar vocês e acredito que vocês vão gostar muito do que está por vir. Assim, nós já estamos gostando de fazer esse trabalho, né, Lana? Isso. Então, tem tudo para que ajude muitas pessoas. Então, o nosso objetivo, ele é mesmo levar conteúdo com base na ciência, tá, gente? A gente não está aqui falando achismo, né? Então, assim, a psicologia, ela é uma ciência e uma ciência riquíssima. E cada área da psicologia, ela tem aí uma vertente para poder seguir. E quando se fala, às vezes, em psicólogo, ainda existe aquela crença, né, de que muitas pessoas acreditam que psicólogo é para quem tem um retardo mental, é para quem tem algum problema na cabeça, né? E sim, não é só para pessoas que sofrem com adoecimento mental, mas é também para ajudar todo e qualquer ser humano que busca uma evolução, que busca resolver algumas questões que são conflituosas e que tem dificuldade de fazer isso sozinho. Então é para isso também que serve o psicólogo. Então não é só para trabalhar o sofrimento, mas também para trabalhar o crescimento, né? Então quando a gente fala em emagrecimento, né, Lana, o que as pessoas primeiro buscam, o que elas pensam primeiro que elas têm que fazer para conseguir emagrecer? Pois é, quando a gente pensa em emagrecer, a gente pensa logo em fechar a boca e malhar demais, né? Se acabar na academia. É a questão que todo mundo traz, né? Que como se fosse emagrecimento, é fechar a boca e malhar demais. Mas a gente sabe que atrás desse emagrecimento há muitas questões. E por que a pessoa não consegue emagrecer? Né? Muitas vezes porque essas pessoas não conseguem lidar com as suas emoções, essas pessoas não conseguem entrar em contato consigo mesmo para saber o porquê que quer emagrecer, né? O que motiva ela levar ao emagrecimento, o porquê que esse processo está sendo dificultado, porque assim, a gente ouve relatos de muitas pessoas que ela consegue emagrecer, né, através de medicamentos, de dietas milagrosas, de uma dieta rígida, muito rígida, elas conseguem sim emagrecer, porém, elas não conseguem manter esse peso, e logo após um tempo, elas retornam ao peso anterior ou muitas vezes dobram o peso. Então, assim, a maior frustração das pessoas que não conseguem emagrecer e manter o peso é justamente esse efeito sanfona,
de sempre estar perdendo, né? E ganhando o peso e recuperando, né? E muitas vezes o dobro do que você perdeu. Então, assim, a psicologia, ela vem trabalhar o que é que envolve esse processo de emagrecimento, quais os aspectos psicológicos que envolvem o emagrecimento, né? A perda de peso e o que é que está dificultando essa pessoa em manter o peso, que é o nosso principal foco, né? A manutenção desse peso, né? Exatamente, porque assim, quando a gente, além da dieta, além do treino, é muito comum a gente ver as pessoas buscarem aquilo que é mais fácil, aquilo que tá a frase de venda: emagreça sem sofrimento, emagreça de forma rápida, você poderá perder 10 quilos em 7 dias. Né? Então é muito, essa ideia da facilidade encanta as pessoas e acaba ludibriando, acaba criando uma ilusão de que o emagrecimento é um processo muito rápido, fácil, prático e que é só tomar alguma coisa ali e pronto. E às vezes isso funciona por um curto período, temporariamente. Então, assim, você pode até tomar algum tipo de fórmula, algum chá, alguma coisa, você conseguir perder muito peso em pouco tempo, mas aí eu pergunto, e sua saúde? Onde fica? Onde fica a preservação da qualidade da sua vida? Onde ficam os nutrientes que você precisa? Onde fica a sua qualidade de sono? Então, às vezes, as pessoas elas não medem muito isso, porque existe, Ilana, também, uma ansiedade atrelada à pressa em perder esse peso, em perder alguns quilos que as pessoas aí acham que é indesejável, e aí ela quer eliminar aquilo o mais rápido possível. Então, assim, o psicólogo ele vai ajudar a pessoa, primeiro momento, ele vai fazer uma avaliação. A primeira coisa que vai ser feita com esse paciente que procura emagrecimento, que chega até o psicólogo, é uma anamnese, uma avaliação completa para entender essa demanda, para entender quais são as dificuldades dessa pessoa dentro dessa jornada do emagrecimento. Se ele já está fazendo dieta, se ele já está treinando, se ele até consegue perder alguns pesos, mas não consegue manter, ou se mesmo fazendo esses dois processos que são muito importantes. A gente não está dizendo que fazer dieta, que treinar não é importante, tá, gente? Mas a gente está dizendo aqui que não é só isso, que não basta você fazer dieta, não basta você... É todo um conjunto, né? É todo um conjunto. Exatamente. E é o que eu sempre falo, sabe, Lana? Que o corpo e a mente, eles estão interligados. Eu não tem como eu separar a minha cabeça do meu corpo, deixar o corpo sozinho caminhando para academia, e aí minha cabeça fica em casa descansando. Então eu preciso dar os comandos assertivos para que meu corpo tenha o melhor resultado, tenha o melhor desempenho. E aí tem uma frase que eu até anotei aqui, falei isso com Lana hoje, né? Eu falei, vou anotar porque eu quero falar para todo mundo e não quero falar de forma incompleta, né? Que é de uma autora que é referência pra gente, né? Na ciência do emagrecimento dentro da psicologia, que é a Judith Becker. E ela dizia o seguinte, ó: não é o plano alimentar em si, mesmo saudável e nutritivo, que determina o sucesso da dieta, e sim a habilidade que você tem de permanecer firme nela. Aí ela complementa: uma pesquisa recente revelou que a capacidade de aderir à dieta é mais importante do que a própria dieta. Né? Porque não basta você ter um plano alimentar ali prescrito pelo melhor nutricionista. E eu tenho muitos amigos nutricionistas que são excelentes profissionais e trabalham com muita responsabilidade, com muita competência. Mas a gente percebe que mesmo os pacientes dos melhores têm essas dificuldades. Né? Porque não basta você ter o melhor plano alimentar se você não está conseguindo trabalhar a sua mente para desenvolver habilidades que são necessárias na jornada do emagrecimento. Vai ter dias que você vai acordar sem disposição, vai ter dias que você vai acordar com preguiça, vai ter dias que você vai acordar sem vontade nenhuma de fazer um treino, sem vontade nenhuma de preparar suas refeições. Vai ter dias que você vai estar com vontade de comer o mundo. Né? Assim, vai ter dias que você não vai conseguir separar o que é fome emocional, o que é vontade de comer. Vai ter dias que você vai se sabotar e você nem sabe o que é autossabotagem. Vai ter dias que você vai para academia e vai ficar enrolando. Vai ter algumas atitudes que são autossabotadoras. E você não sabe como lidar com isso. E é por não saber como lidar com isso, por não saber como lidar com as emoções que chegam em momentos que eu digo que até estratégicos, né? Parece que a nossa emoção, ela age de acordo com aquilo que a gente traz de pensamento, com aquilo que vem na nossa mente. E os pensamentos, eles fazem muito isso, né? Eu falo que é como se fosse um ciclo. Tem uma situação que vai trazer um pensamento vai gerar uma emoção, e uma emoção, consequentemente, vai trazer aí uma atitude.
Com certeza. E assim, a reeducação alimentar, que eu não gosto muito de falar a palavra dieta, porque eu acredito que toda vez que a pessoa se remete à dieta, se remete a algo que é restritivo. E o intuito da gente não é restringir a pessoa de comer coisas que ela gosta, mas sim aprender a lidar, né, com a comida. Eu costumo sempre dizer que a comida ela não é nossa inimiga, ela é necessária para o sustento do nosso corpo e ela é perfeitamente elaborada, né? Ela é perfeitamente para se encaixar no nosso corpo. O que vai dificultar é a nossa relação com ela. Como a gente enxerga a comida, né? Como a gente coloca as nossas emoções no nosso comportamento alimentar. E isso é que faz toda a diferença no processo de ganho de peso. Como é que a gente coloca as nossas emoções diante do nosso momento de alimentação? Porque muitas vezes, como você falou, a gente percebe que a maioria dos pacientes que têm sobrepeso ou obesidade, eles têm uma ansiedade muito grande. E são essas ansiedades que eles não conseguem controlar. E diante dessa ansiedade, eles vão ter episódios compulsivos, né? De episódios compulsivos, e com isso vai gerar o sobrepeso. E muitas vezes as pessoas elas ficam sem entender o porquê que o psicólogo ele é tão. Eu costumo dizer que a psicologia é uma ciência fantástica e que assim em toda a área que ela se faz presente, ela tem uma importância e uma diferença incrível. E na hora do emagrecimento, ela não é diferente. Então, assim, muitas pessoas, ela têm esse pensamento de que, como você falou, a psicologia, ela está ligada a alguma doença mental, né? Algum transtorno mental. E a gente vê que se a gente for olhar ao nosso redor, todo mundo vai ter um sintoma, né? E são esses sintomas, muitas vezes, que a gente não trabalha. São sintomas que estão interferindo no dia a dia da gente, no modo como a gente se relaciona conosco, com o outro, com o nosso corpo, né? Que a gente não se dá conta. E assim, como a comida ela tem esse poder de nos dar prazer, a gente vai recorrer às nossas aflições, aos nossos estresses, à alimentação. Que ela vai dar um poder de prazer naquele momento, de saciar, muitas vezes não é o nosso corpo, mas saciar a nossa alma, a dor na nossa alma que a gente está sentindo no momento. E a comida, ela tem esse poder. Então, assim, tem muitas pessoas que tem aquele jargão, né, de que boca foi feita para comer, né? E que, tipo assim, que quando já tá numa reeducação alimentar certinha, daqui a pouco vai em uma festa, vai em um aniversário, vai em um restaurante, e aí olha, e como não tem um controle emocional, ele vai dizer, a boca foi feita para comer, então eu vou me acabar aqui nesse local, porque tô numa festa, tem várias variedades de comida, então eu vou me dar prazer nesse momento. E assim, justamente a psicologia ela vem trabalhar essas questões de como lidar com essas armadilhas que tem na reeducação alimentar, né? As armadilhas do estresse, as armadilhas dos conflitos psicológicos, das festas, né, de restaurantes que a gente vai, que a gente não sabe se controlar em restaurante, a gente quer pegar tudo que vê de bonito, de gostoso pela frente. Então a psicologia no processo de emagrecimento, ela vai educar a mente, né? Ela vai começar a educar a sua mente para que você perceba que o alimento ele está ali, ele vai estar disponível e que ele é necessário para lhe dar saciedade, para dar energia ao seu corpo, mas ele não é necessário para acalentar a sua dor naquele momento, com a sua ansiedade, né, o seu estresse, e que muitas vezes coloca a alimentação como válvula de escape para esses problemas emocionais mal elaborados e mal resolvidos. É isso mesmo, Lana. A comida ela pode até trazer um pouco de conforto, pode trazer alívio, pode acalmar momentaneamente, porque não dura muito tempo. E a grande questão a ser levantada sobre isso é lembrar que a comida jamais vai resolver nossos problemas, porque a função principal dela mesma é alimentar o corpo. É alimentar o corpo. Daniele trouxe aqui um comentário, Lana, falando o seguinte, ó.
Às vezes não tenho vontade de comer, mas se vê alguém com uma comida ou um doce, eu fico querendo. Sabe aquele ditado popular que diz assim, o que os olhos não vê, o coração não sente? O coração não sente. É bem desse jeito, né? Então, assim, uma das sugestões mesmo que eu sempre passo para as pessoas que me pedem alguma dica sobre o que eu posso fazer para conseguir me manter na dieta. Uma das coisas é planejamento. Né? Você se organizar antes, deixar suas refeições prontas, porque quando você der o seu horário de comer, ou quando a fome física vier mesmo, você vai buscar o que está pronto e você vai buscar aquilo que já está ali mais prático. Então, a sua alimentação, a sua refeição, que está dentro do cardápio alimentar, já está pronta. Então, isso facilita para você se manter ali na sua rotina de alimentação saudável. Agora, quando você não tem um planejamento, quando você não se organiza, porque, gente, não achem que é um processo tão simples, que é tão fácil assim, tá? Ele pode ser prático, mas ele não é algo que você quer fácil. Você precisa aprender as habilidades, inclusive aprender a ter disciplina para conseguir se manter. Então, quando você não encontra aquilo que é necessário para você comer, que está dentro da sua reeducação alimentar ali, pronta, a chance de você procurar aquela bolacha recheada, aquele pote de sorvete lá no fundo do congelador, de buscar aqueles cookies de chocolate, né, de buscar outros alimentos industrializados são muito maiores. Então, o planejamento ele é a palavra de ordem para quem está buscando melhorar a sua forma física. E eu falo, não é só para quem está buscando emagrecimento, né, Lana? Mas qualquer pessoa queira até buscar qualidade de vida, queira buscar qualidade de vida. Melhorar a sua condição de saúde física, você precisa trabalhar o seu planejamento, você trabalhar as suas habilidades mentais para lidar melhor com isso. Então, quem não sabe lidar com as emoções, com a ansiedade, com a angústia, quem tem dificuldade às vezes de resolver algum problema, né? Lembrando que assim, às vezes a pessoa come muito, não é só porque ela gosta de comer, né? Não é só porque comida foi feita para comer, boca foi feita para comer, né? Não é exatamente só por isso. Às vezes tem alguma questão, alguma situação acontecendo ao redor dela, que é uma situação muito difícil, ela está com dificuldade de lidar com aquilo, ou não sabe como resolver, e ela acaba buscando na comida um alívio para aquela tensão que ela está sentindo, para aquele estresse, porque o estresse é um dos fatores que leva a pessoa a comer mais às vezes, ou o contrário também, né, Lana? Às vezes a pessoa, quando se sente ansiosa, às vezes, algumas pessoas relatam que não conseguem comer nada. E não comer também é prejudicial. Não é só o comer que é prejudicial, o não comer também. É aquela questão, né? Tudo em excesso ele vai trazer algum prejuízo para o ser humano. E assim, tem muitas pessoas que falam nessa questão de descontar a sua ansiedade e de sua ansiedade na comida, mas muitas vezes, a maioria delas, elas fazem isso de uma forma inconsciente. Muitas vezes elas não pensam assim, eu estou ansiosa nesse momento e eu quero comer. Porque a maioria delas não sabe nomear o que está sentindo naquele momento. Não sabe nomear a sua emoção, né? Muitas vezes não sabe diferenciar o que é emoção, o que é pensamento. E assim, quando come, muitas vezes, como ela não sabe nomear aquela emoção, ela está ali buscando a comida para aliviar algo que está angustiando, que está deixando ela em um estado de humor alterado, mas não necessariamente, eu estou estressada, eu quero comer. A gente sabe que tem pessoas que têm esse pensamento, né? Tive um dia cansativo, mereço comer. Mas tem outras pessoas que não sabem nomear suas emoções. Isso, então e identificar, né? Às vezes identificar o que ela está sentindo. Isso. E muitas vezes e na psicologia, né, em terapia de grupo, a gente trabalha muito isso, em nomear, identificar o que você está sentindo, né? Identificar quais são as emoções que mais te impedem de conseguir, né, o seu objetivo, o seu propósito. Porque assim, quando a gente entra em um processo de emagrecimento, a gente tem um propósito. Às vezes não claro. A maioria das vezes, né, não tem esse propósito claro, mas com a ajuda da psicóloga, do psicólogo neste processo, você vai começar a clarear qual é o seu propósito. Por que você deseja emagrecer? Porque muitas vezes você quer porque você acha que seu marido está ficando desinteressado por você.
porque você está ganhando peso, ou porque você está se achando feia, ou porque as pessoas dizem que você precisa emagrecer, mas o sentido real do propósito delas, elas não colocam em pauta. Né? Elas muitas vezes não têm essa consciência do porquê que elas querem emagrecer. Então, a psicologia ela ajuda a trazer mais a consciência, né? Ajuda a trazer a consciência do real propósito delas. E você tocou num ponto muito importante, né? Que assim, entender as razões pelas quais a pessoa que está buscando emagrecimento. E uma das formas que o psicólogo vai fazer para ajudá-la a chegar a essas razões, para ajudar a clarear as suas ideias sobre isso, é o autoconhecimento. Então, ela saber mais sobre ela mesma, ela saber mais o que ela gosta, o que ela não gosta, como ela prefere que as coisas aconteçam, como ela prefere que a comida seja preparada, porque afinal de contas ela gosta tanto de determinado alimento, porque ela gosta tanto de pão, porque para ela parece que é impossível deixar de comer pizza, parece que não dá para deixar de comer o docinho depois do almoço. Então ela precisa desse autoconhecimento para entender as atitudes que ela tem no dia a dia, a rotina que ela leva, né, para saber, porque às vezes a pessoa consegue manter uma boa alimentação, consegue treinar, mas não consegue dormir. E se ela não dorme bem, também vai interferir no processo. A Jó até colocou aí, ó, Jó Mendes. E quando a pessoa entende mesmo tudo isso, por que existe dificuldade de aderir à rotina alimentar? Isso é muito simples, gente, porque saber não é suficiente. Então, assim, eu li uma frase outro dia, que eu não lembro agora o autor, mas ele diz o seguinte: livros não mudam o mundo, o que muda o mundo são as pessoas. Então, se você pega qualquer documento, livro, pega um vídeo na internet de motivação, ou então pega aí um passo a passo de como emagrecer, pega uma dieta, pega várias coisas, vários programas que existem aí disponíveis para emagrecimento, você lê, toma posse daquele conhecimento, mas só você ter o conhecimento não vai mudar. O que vai mudar são as suas atitudes. Você precisa se decidir, você precisa buscar esse autoconhecimento para saber primeiro, tá, por que afinal de contas eu quero emagrecer? Por que eu quero mudar a minha rotina alimentar? Porque às vezes não é emagrecimento, às vezes você quer melhorar, ou talvez você quer melhorar a sua forma física, quer melhorar, eu quero pegar um pouco mais de massa muscular, que é uma outra situação que chega para mim também. E eu não consigo ganhar massa muscular, porque eu não consigo comer a quantidade suficiente que o nutricionista prescreveu, porque às vezes você precisa comer um pouco mais de carboidrato saudável. Tá, e não é só isso. Você precisa desenvolver as habilidades mentais para fazer o processo como ele deve ser feito. Então, enquanto você não trabalhar isso em você, enquanto você não dar esses primeiros passos, realmente só o saber não vai ser suficiente. Porque só o saber fosse suficiente, gente, não existiria nem obesidade no mundo. Porque as pessoas não ficam obesas da noite para o dia, as pessoas se tornam obesas porque elas querem ficar obesas. E talvez não é nem por falta de conhecimento. A gente sabe que tem muitos aí que sabem o que deve fazer. Se você perguntar para qualquer pessoa hoje o que ela acha que deve ser feito para emagrecer, ela vai dizer para você mudar a alimentação, mudar o que eu como, e fazer alguma atividade física. Só que junto com essa informação, ela também vai te dizer mas ela não consegue parar de beber. Às vezes tem um vício que interfere no processo. Ela não consegue dizer não para as pessoas da casa dela quando chega com uma comida diferente, pensando nela, porque existe uma relação afetiva com o alimento. Ou ela não vai conseguir, ela vai dizer para você que ela não consegue não comer quando ela está na TPM, porque é na comida que ela alivia a tensão pré-menstrual dela. Ou ela vai te dizer que ela não consegue ficar sem o docinho depois do almoço. Então, mas ela só vai descobrir que é tudo isso. E que os finais de semana, né? Os finais de semana são os grandes vilões também. Não, Lana, aí o que eu mais escuto é o seguinte: sextou, né? Hoje é sexta-feira, inclusive. Né? A gente escolheu esse dia e nem pensamos, né, que isso foi bem sugestivo, sexta-feira, para falar isso. E aí o que eu escuto com muita frequência é assim: final de semana chegou, se eu fiz de segunda a sexta tudo certinho, gente, eu mereço. Como se fazer dieta e treinar fosse um grande sacrifício na vida dela, como se ela estivesse ali no caminho do Calvário, seguindo para a cruz, e agora ela merece um prêmio, porque ela fez a semana toda. Só que aí ela não... claro que vocês merecem prêmio, a gente deve sim comemorar as conquistas, mas aí é que tá. Quando você vem esse pensamento do eu mereço, porque eu me esforcei muito durante a semana, primeiro, esse pensamento é um pensamento sabotador. E aí
ele vai te levar a uma atitude que vai colocar a perder todo o seu esforço durante essa semana toda. Com certeza. Porque você não vai, assim, a nossa mente às vezes não vai dar conta de começar um pedacinho, né, Lana? E eu costumo sempre dizer que alguns têm aquele pensamento de dia do lixo, né? Hoje é dia do lixo, hoje eu posso tudo. E assim, escolhe um dia, principalmente nos finais de semana, para comer o que acha que pode, que gosta de comer, né? E se colocando aquele dia como o dia do lixo. E aí eu sempre pergunto, mas por que o dia do lixo? Porque o dia do lixo a gente pode comer porcaria, a gente pode comer besteira, a gente pode comer coisas que durante a semana a gente não pode comer porque está seguindo a reeducação alimentar. E aí eu pergunto, mas o seu corpo é lixo? Por quê? Quando a gente quer comer porcarias, né? Comer coisas que não dão uma melhor qualidade de vida pra gente, a gente está colocando no nosso corpo, a gente não está jogando fora, né? Colocando em outro lugar, a gente está jogando no nosso corpo. Então, assim, eu pergunto, o seu corpo é lixo para que você tenha esse dia de lixo, certo? Então, assim, são questionamentos que a gente faz para que as pessoas percebam que você pode sim comer o que você gosta de comer, mas você não precisa escolher somente um dia para comer tudo o que você gosta de comer. Né? Porque assim, as pessoas colocam muito essa questão do dia do lixo, onde eu posso beber, posso comer besteira, comer doce, e assim, elas não olham que esse dia do lixo, ela pode fazer toda a diferença na rotina alimentar dela, durante a semana. Porque muitas pessoas, quando ela tem esse dia do lixo, vamos supor, no sábado, no domingo ela também vai querer repetir o dia do lixo. Né? E na segunda-feira, para voltar à sua rotina alimentar, o seu corpo vai estar mais preguiçoso. Então, e aí começam os pensamentos sabotadores. Não vou fazer hoje não. Né? Hoje eu não vou para academia. Né? E começa a ter pensamentos para sabotar o seu processo de emagrecimento. E o que eu no grupo de emagrecimento eu sempre falo para as minhas clientes é que, assim, você quer comer algo que você gosta, escolha uma refeição que você gosta por exemplo, você quer comer um pedaço de lasanha no almoço, né? Come um pedaço de lasanha que você acha que dá para você saciar, saboreie o alimento como se fosse a última lasanha que você está comendo, olha o gosto, o sabor, né? Sinta o prazer de estar comendo aquele alimento, mas no seu lanche, no seu café, você volta à sua rotina normal da sua reeducação, né? Porque assim, no lanche, quer comer um pedaço de torta no lanche, pegue um pedaço de torta que você acha que é necessário para o seu corpo, saboreie, coma, mas no café, logo após a comida, você volte à sua reeducação. Porque assim, a diferença está aí, em escolher uma refeição, mas sempre voltar, ter o pensamento de que você vai voltar. E comer a comida sem culpa. De comer a lasanha, de comer o pedaço de bolo e depois ficar se culpando. Não era para me ter comido, né? E porque eu costumo dizer que a culpa engorda mais do que a comida. Porque quanto mais a gente se sente culpada por estar comendo alguma coisa, parece que mais a gente come, porque já que eu já comi, né? Já tô me sentindo culpada, então eu vou cavar mais ainda o buraco da culpa dentro de mim. E aí vai comer a mais do que o seu corpo precisa. Então, assim, é preciso também, nas alimentações, saborear. Comer devagar, né? Sentir o gosto, porque quando a gente tá comendo no automático, pela vida corrida da gente, a gente come no automático. Então, muitas vezes, a gente não sente o sabor da comida, não saboreia, né? Não está presente naquele momento da refeição, e isso também faz toda a diferença para a saciedade do nosso corpo, porque o corpo ele leva um tempo para processar que estamos comendo, né? E liberar os hormôniozinhos que dão a saciedade. E isso é mais ou menos de 15 a 20 minutos. E como a gente come muito rápido, quando chegar em 5 minutos a gente acabou o prato todo, e aí o que é que vai fazer? Tende a repetir, porque a gente não se saciou. A gente acha que não se saciou, né? Então a gente tende a repetir. Então, assim, é necessário que você quer comer o que você quer, certo? Mas escolha uma refeição, saboreie com prazer e comendo de forma consciente que você está comendo, mas logo após a outra refeição, você volte à sua reeducação alimentar normal. Porque a gente não quer restringir, né? Porque tudo que é restrito, vai chegar um momento que você vai ficar fadigada,
daquilo, né? Você não vai querer mais, você vai se sentir, vai encher o saco, vamos supor, né? Encher o saco daquela dieta muito restritiva, e aí quando você for voltar a comer o que você gosta, você vai querer voltar a comer tudo de vez, como se tivesse anos presa numa prisão e que você não poderia comer nada daquilo. Quando foi solta, vai querer devorar tudo que vem pela frente. Então é necessário você comer de tudo, mas com cautela. E você falou de uma coisa bem interessante aí, Lana. A gente falou muito com relação à forma que a pessoa tem de lidar com o alimento, e você trouxe uma questão que é tão importante quanto, que é a forma da pessoa cuidar do corpo dela. A forma como ela lida com esse corpo, como ela zela desse corpo. Né? Tem um exercício, né, que eu faço com as pessoas que eu trabalho no emagrecimento, que eu trabalho numa equipe multidisciplinar também, onde tem outros profissionais, e um dos exercícios, ele é fundamental, e eu faço isso logo nas primeiras semanas, que é o fazer as pazes com o seu corpo. Então, assim, às vezes as pessoas trazem uma expectativa do seguinte: se você perguntar como você acredita que você vai se sentir depois que você perder os quilos que você almeja, aí a pessoa faz uma série de razões ali, né? Ela acredita que ela vai ter mais alegria para poder sair de casa, para vir comprar uma roupa legal, que ela vai se sentir melhor para sair com as pessoas, para ir à praia, para colocar um biquíni, né? Que ela acha que ela vai... E aí ela traz às vezes algumas traz uma foto de um corpo que para ela é referência. A preocupação é quando esse corpo não é o corpo dela, é quando é o corpo de uma outra pessoa, né, que ela admira, né, e tá tudo bem se você tem uma pessoa como referência que você admira o corpo, que tá tudo certo. Mas você não pode esquecer o seguinte, que nós temos biotipos diferentes, cada corpo vai ter uma resposta diferente a qualquer processo que você se submeta. Assim como as emoções também vão ter formas diferentes de se manifestar em cada pessoa. Então, assim, quando a gente fala assim, eu quero ter um corpo de fulana fitness, mas você não faz ideia do que fulana fitness fez para chegar até ali. Então, essa é uma questão que a gente tem que trabalhar a relação com o corpo, e o fazer as pazes é o seguinte, esse corpo que eu tenho, ele é o mesmo corpo que eu sempre tive. Eu posso estar mais cheinha ou posso estar mais magrinha, é o mesmo corpo, eu não mudei de corpo. Então, quando as pessoas falam assim, eu quero voltar ao corpo que eu tinha antes, ou então eu quero ficar com o corpo igual ao de fulano, é como se ela quisesse tirar essa cabeça daqui do corpo, colocar um outro corpo, tá tudo certo. E não é mesmo. Então, você precisa fazer as pazes com esse corpo, especialmente, e claro que tem várias formas dessas pazes acontecer, né? Na psicologia a gente é riquíssima, gente, tem muita coisa para se fazer a respeito disso, mas se você não faz as pazes com esse corpo, se você só diz para ele palavras que não são saudáveis, como se tem uma insatisfação muito grande com esse corpo, com certeza você vai ter mais dificuldade para alcançar seus objetivos, porque seu corpo não vai te dar a resposta que você quer. Sabe quando você tem uma pessoa que você não gosta, que você briga com ela, que você maltrata essa pessoa, aí de repente você decide que vocês têm que ser melhores amigas e que ela precisa te ajudar numa tarefa que é importante para você. Será que essa pessoa vai ajudar? Obviamente não, né? Só se tiver aí um milagre divino aí para ela dar alguma ajuda para você. Então, com o nosso corpo é o mesmo jeito. Se eu maltrato meu corpo, se eu brigo com ele, se eu fico falando mal dele para outras pessoas, isso também pode acontecer, ele não vai ter resposta. Então, quando a gente fala desse dia do lixo, né, eu falo que, em vez do dia do lixo, como a aluna colocou, é legal você ter uma refeição livre, você troca por alguma coisa que você quer comer. Essa é a forma mais assertiva de você lidar com ele. Não precisa ser um dia, gente, não precisa ser um dia. Porque você vai acabar entrando em uma autossabotagem muito maior do que você sentir vontade de comer um pedaço de um doce, um bolo, ou uma pizza, uma coisa assim. Então, fala, Lana, pode falar. Não, você falou uma coisa bem importante, né? A questão da relação com o corpo. E eu costumo dizer que a pessoa, primeiro, para querer mudar, ela precisa se aceitar. Fazer as pazes, como você falou, né? Fazer as pazes com o seu corpo, aceitar o seu corpo. Afinal, o seu corpo conta histórias que
são suas, são somente suas. Muitas vezes tem pessoas que querem emagrecer e voltar ao corpo que tinha antes de 3 gestações atrás, né? Então, assim, a gente sabe que a idade biológica é outra, a gente sabe que o corpo é outro, as mudanças do corpo é outro, e que é quase impossível, que eu não posso dizer impossível, né? Mas é quase impossível você conseguir ter um corpo de 3 gestações atrás. Então, é necessário que você pense bem, né? E veja o corpo que é ideal para você no momento. Não é o que é o ideal para o outro, né? Nem o que é ideal para a sociedade, mas é o que é ideal para você no momento. E que você aceite o corpo que você tem primeiro, né? Acolha as histórias que o seu corpo vem te contando, né? As dores que ele vem passando, os momentos bons de gestações que ele vem te contando. Aceite toda essa história, porque assim, ó, quando você aceita o seu corpo, automaticamente você aceita a sua história, porque é no seu corpo que está escrito ela, né? Então, assim, fazer esse processo de aceitação primeiro, para depois então mudar. Porque não quer dizer que você está aceitando que você quer continuar do mesmo jeito. Não, que você aceita, que você acolhe, que você ama ele do jeito que é. Porque muitas pessoas atribuem a felicidade a um corpo magro. Então você ama ele do jeito que ele está, mas você percebe que ele, naquele momento para você, pela sua qualidade de vida, pelo seu merecimento da pessoa que você é, né? Da pessoa que você se construiu, ele para você precisa ser modificado, mas modificado aos poucos, na sua velocidade, sem muita invasão, porque eu costumo dizer que as dietas restritivas, ela é uma invasão para o nosso corpo, né? Porque a gente muitas vezes vai restringir a gente de nutrientes que é necessário. Então, assim, sem muita invasão, com calma, respeitando a sua velocidade, colocar metas pequenas para ser atingidas, né? Por exemplo, como eu costumo dizer para as minhas clientes, a gente faz um desafio de 40 dias. E aí eu falo, em 40 dias você acha que você quer perder quanto? Ah, quero perder 10. Eu digo logo, você acha que em 10 dias, ou em 40 dias você vai perder 10 quilos que você demorou 40 anos para construir? É impossível, né? Então, assim, colocar metas pequenas. Eu quero perder 3 quilos, certo? 3 quilos é uma meta ótima para você se conseguir em 40 dias. Você conseguiu esses 3 quilos, então, mais 40 dias você acha que deve conseguir quanto? Então, se eu estou mais empolgada, né? Então, acho que 4 dá para eu conseguir. Ou 3, ou mais 3, ou mais 2 quilos, até você chegar ao corpo que você precisa, né? O que é o ideal para você no momento. E eu vejo muito essa contradição, né? Das pessoas quererem ter um corpo ideal de fulaninha de tal, né? Das blogueirinhas de plantão. E a gente sabe que aquelas blogueirinhas de plantão teve toda uma construção por trás. Mas todo mundo quer estar na chegada, mas ninguém quer passar pela caminhada, né? Ninguém quer chegar lá num passe de mágica. Quem quer chegar no topo estar no topo da montanha, todo mundo fala eu. Todo mundo. Agora, quem quer fazer escalada, pouquíssimas pessoas vão assumir esse compromisso. Pouquíssimas pessoas. Isso. E é um compromisso. Isso, e é gente. importante. Então, assim, e quando falam dessa questão da idealização do corpo do outro pra gente, existe um perigo aí, que é o seguinte, a gente não sabe o que o outro passou para chegar até ali, e o grande problema, Alana, é que nem todo mundo que quer esse corpo, ou quase que 99% das pessoas que acham que quer o corpo de alguém, ela não está disposta a fazer o que aquela pessoa faz. Ela não está disposta a acordar cedo, ela não está disposta a fazer 3, 4 treinos por dia, ela não está disposta a planejar o seu dia, né? A não ter dia livre uma vez por semana e sim uma vez por mês. Então, assim, as pessoas, elas querem, como eu já ouvi algumas vezes, Vânia, eu quero emagrecer, mas eu não quero deixar de comer uma paçoca por dia. Falei, olha, os seus resultados sempre serão de acordo a sua dedicação. Com seus esforços. Vai ser sempre isso mesmo. Então, eu defendo a ideia de que não tem nenhum alimento proibido, né? Que você pode comer tudo o que você quiser, mas como diz na Bíblia, nem tudo convém. Então, é o momento de você fazer de você fazer escolhas.
E como que a gente faz escolhas melhores nesse sentido? É quando você olha para as razões pelas quais você quer emagrecer. Então, a Jo também perguntou aí como que eu posso desenvolver disciplina. De novo, eu vou dizer, você precisa voltar às razões pelas quais você quer emagrecer. Sempre voltar para aquilo que são motivo para levar você a agir. Sempre voltar para aquilo que é motivo de levar a agir. E um dos exercícios que a gente faz com os nossos pacientes são os cartões de enfrentamento, né, que poucas pessoas conhecem, mas isso tem um poder muito grande, gente. A escrita tem um poder muito grande na terapia ou em qualquer outro processo, e principalmente para trabalhar nossa mente, para desenvolver habilidades. E aí esses cartões, uma das atividades é que a gente pede para os pacientes escreverem todas as razões que eles acreditam que existe dentro dele, que o leva para ter um corpo mais saudável, para poder perder alguns quilos, né, para atingir aquele objetivo que ele considera sendo como principal e prioridade no momento. E esses cartões, eles devem ficar visíveis em todos os lugares possíveis, dentro da bolsa, no escritório, no armário da cozinha, na geladeira, perto da despensa, na porta do guarda-roupa, dentro do livro que ela está lendo. Então, são vários cartõezinhos com frases, né? Essas frases, elas são trabalhadas de acordo com cada demanda também, né? Dentro do processo terapêutico de emagrecimento, a gente ensina como que se faz esses cartões. E aí, assim que a pessoa escreve, né, ela sempre vai voltar para essa leitura. E quanto mais você lê, quanto mais você entra em contato com essas razões, com esses objetivos, mais você vai dizer para a tua mente que o caminho é aquele. Que ainda que ela está te apresentando ali com os pensamentos sabotadores, né, Lona, que são tantos. Dizer assim, mas é só um pedacinho, é só hoje. Ei, eu fiz para você com tanto carinho, quando chega alguém oferecendo pra gente, né? Ou eu preparei com tanto carinho para você, come só um pouquinho. Aí você come um pouquinho, depois que você come um pouquinho, a pessoa fala, mas você comeu tão pouquinho, come mais um pedaço. Vai ficar tudo aqui. Então, assim, a gente vai se deixando levar por esses pensamentos e acaba tendo atitudes que contradizem os nossos reais objetivos, o nosso propósito de vida. Com certeza. Mas a forma de você descobrir o seu propósito de vida, gente, é buscando o autoconhecimento. E o psicólogo é o profissional capacitado para te ajudar nessa jornada. É o profissional que vai te ajudar a lidar com as emoções, que vai te ajudar a identificar suas emoções, que vai te ajudar a entender quando que está tendo aí um comer emocional, que vai te ajudar a entender como que você sai de uma compulsão alimentar, que é muito recorrente quando a pessoa tem um comer emocional muito intenso, né, que vai te ajudar a desenvolver disciplina, que vai te ajudar a fazer o seu planejamento, que vai ajudar você a escolher, inclusive, a dieta. Porque não achem que, profissional, psicólogo sabe o que de dieta. Se o psicólogo trabalha com emagrecimento, ele precisa ter conhecimento mínimo que seja nutricional, até para trabalhar em parceria com nutricionistas, né? A gente tem, com certeza. Nós temos profissionais nutricionistas que trabalhamos em parceria e a gente tem essa troca mútua. Então, e que são sensíveis à causa, né? São sensíveis, que entendem também que o trabalho da psicologia, junto com o trabalho da nutricionista, é essencial para que haja realmente o emagrecimento saudável e a longo prazo, que é isso que a gente mais prega, né? Porque não basta você emagrecer, porque emagrecer todo mundo consegue, qualquer dieta consegue, né? O que está em conta aqui é o emagrecimento e a longo prazo, né? Você emagrecer e você conseguir manter o seu peso através das estratégias que são ensinadas, trabalhadas através da psicoterapia, da terapias em grupos, né? Grupos de emagrecimento. Eu trabalho em um grupo de emagrecimento com a nutricionista e, assim, essa parceria a gente vê que é de fundamental importância, que a gente realmente vê resultados. A gente costuma dizer que o resultado dessas pacientes no final do nosso desafio de 40 dias é consequência de como ela se comportou, né? Da decisão que ela teve em seguir, né? Em seguir as orientações dadas no grupo, ou não, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que ao longo do processo desanimam por alguma causa, né? Por alguma questão que está passando, mas mesmo quando a gente está em grupo, a gente tenta motivar,
né? A voltar ao foco, a lembrar o propósito, por que que você quer emagrecer, quais são as suas reais razões. Então, assim, o grupo, ele é bastante, eu costumo dizer, ele tem bastante validade justamente por essa motivação que gera, né? Porque você vê que a sua história não é a única, que tem uma outra pessoa que tem uma história parecida, que passa pelas mesmas coisas que você, e que muitas vezes a gente se condena por achar que isso só acontece com a gente. Mas quando a gente está em grupo, a gente vê, né, que as outras pessoas também passam pelo que a gente está passando. Então, assim, é um processo, como a gente falou no início, é um processo que ele não é fácil, mas ele não é impossível. Ele não é impossível de ser, ele não é impossível de ser alcançado. A pessoa tem que ter a consciência primeiro do que quer e por que quer, né? E assim, e a gente vai dar as ferramentas de como fazer. E basta a pessoa pegar para si ou não. A escolha é sempre da outra pessoa. A gente está ali para oferecer a escuta, o acolhimento, dar as ferramentas necessárias para aquela pessoa, de acordo com o seu objetivo, de acordo com a sua história de vida, né? A gente está ali, mas cabe à pessoa querer ou não ser ajudada. Eu costumo dizer que é como se fosse um trabalho de escola. A gente só tira 10 se todo mundo se empenhar. Né? Se uma pessoa da rodinha, né, por exemplo, por algum motivo não esteja contribuindo para essa construção, a gente vai tirar 9, 8, mais 10, só se todo mundo se empenhar, né? Ô, Lana, e é legal você ter falado aí que, assim, que o psicólogo não trabalha sozinho, tá, gente? Isso. Né? Assim, o psicólogo, para que o trabalho aconteça, para que floresça, para que o trabalho tenha um resultado satisfatório, a gente trabalha em conjunto, a gente trabalha junto com o personal, a gente trabalha junto com o nutricionista. Eu tenho pacientes também que são acompanhadas por médicos endocrinologistas, por médico nutrólogo. Então, é um trabalho em conjunto. Então, por que, gente, que é um trabalho em conjunto? Que cada um tem o seu papel de importância. Cada um no seu quadrado. A ser exercido, e cada um no seu quadrado. Então, assim, nós psicólogos não prescrevemos dieta, nós não prescrevemos treino, a gente não prescreve medicamento, a gente não prescreve fórmula, a gente não faz nada disso. A gente trabalha com as questões voltadas para as emoções, com as questões psicológicas. Então, o nutricionista que vai prescrever a dieta, ele que vai fazer sua avaliação, sua anamnese com a parte fisiológica, para entender o que seu corpo precisa de nutriente. O seu personal, o professor da academia, o professor de educação física, que vai dizer qual é o treino mais adequado para você, e todos eles vão fazer uma avaliação para que isso seja feito de uma forma individualizada. E quando há necessidade, tem pacientes que precisam também recorrer ao auxílio médico, quando há uma questão hormonal envolvida, quando tem aí alguma limitação na saúde que precisa ser tratada, né, que precisa ser cuidada para poder fazer. Então, não é um trabalho individual, tá? Não é um trabalho que o psicólogo faz sozinho. E a gente não está dizendo aqui que só a psicoterapia ou a psicologia é necessária para o emagrecimento. Não, ele é uma ferramenta, né? Tão quanto importante, tão quanto do que as outras, né? A nutrição, o personal, né? Então, assim, eu costumo dizer que para o emagrecimento ele costuma ter 3 pilares: a psicologia, a nutrição, né, e o exercício físico. Se os 3 não tiver alinhado, o sucesso ele não vai ser da forma que a gente deseja, né? Ele vai ter alguns pontos que vão ser deixados de lado, né? A gente não vai poder reajustar, porque assim, se você trabalha só a psicologia no emagrecimento, você vai faltar a habilidade da nutricionista e do personal. Se você trabalhar a nutrição, vai deixar de lado a habilidade da psicologia e do personal, e assim por diante. Então, assim, tem que ser os 3, eu costumo dizer que tem que ser alinhado, né? Eles têm que estar trabalhando em conjunto para que o resultado seja fugiu a palavra agora, que o resultado seja efetivo, né? Satisfatório. Tá, e aí, Lana, você falou aí uma coisa bem interessante, e eu me lembrei aqui do programa que eu uso com meus pacientes que buscam emagrecimento. Uma das técnicas,
né, leva o paciente para o nutricionista logo no início. Então, assim, uma das atividades que a gente propõe leva o paciente para a atividade física. Então, o psicólogo, ele não fica só para si, porque ele entende a importância dos três. Né? Então, assim, eu fico feliz também quando eu vejo profissionais da nutrição, profissionais da educação física também, que conseguem buscar essa linha, que conseguem buscar esse trabalho multidisciplinar, que faz muita diferença, muita. Porque a pessoa, quando ela faz só o trabalho nutricional, só o trabalho da atividade física, e ela até consegue um resultado. Só que se qualquer dificuldade que ela tiver na vida dela, em qualquer área da vida, a chance dela perder isso tudo da noite para o dia são muito grandes. Muito. Se ela não souber lidar com as suas emoções, né? A gente está chegando aqui no finalzinho, e aí eu queria fazer o seguinte. Eu queria te pedir para você dar uma dica do que fazer, e eu vou dar 2 dicas do que não fazer. Ah, tá. Para quem busca uma dica do que fazer é como a gente falou, né? Fazer um cartãozinho de o porquê você quer emagrecer, né? Qual o seu propósito, quais são as suas razões que você quer emagrecer. Porque quando você coloca no papel, é como se você estivesse colocando o seu cérebro para enxergar o que realmente você quer. Porque quando fica na cabecinha da gente, é como se tivesse tudo misturado e a gente não tem uma clareza, né, exata do porquê que a gente quer. Então, coloca no papelzinho quais razões eu quero emagrecer e lista todas as razões. Por que você quer emagrecer? E coloca em um lugar específico onde você pode ter acesso o tempo todo, para que você veja e lembre todos os dias, porque o importante também, gente, é a repetição, né? É a persistência. Então, assim, que você veja todos os dias quais razões você quer, por quais razões você quer emagrecer, que eu acredito que pode dar um bom pontapé inicial. Porque quando a gente coloca as razões, a gente está também se olhando, né, parando um pouquinho para analisar a gente e conhecer a gente também. Porque nesse mundo tão corrido que a gente vive, né, a gente às vezes para, e isso também leva, né, a questão da obesidade, esse mundo tão corrido, a gente não se enxerga direito, a gente não para se analisar. Então, a gente colocando quais as nossas reais razões pode ajudar bastante ao início desse processo, né? Porque não adianta você caminhar sem você saber o porquê que você quer aquilo ali. Porque se a gente não sabe para onde a gente quer chegar, qualquer lugar serve. E não é isso que a gente acredita, né? A gente quer chegar em um lugar e a gente, para ter a firmeza, a gente tem que saber o porquê que a gente quer chegar lá. Perfeito. E agora as suas 2 razões. Aí, gente? Anotaram aí, gente? Bom, eu vou dar aqui 2 sugestões do que vocês não devem fazer, tá? Para quem quer aí mais qualidade de vida, para quem está buscando uma boa forma física, para quem não quer ter um problema com a compulsão alimentar, com o comer emocional, e já está fazendo algum tipo de dieta, gente, 2 sugestões. Não façam dieta restritiva demais, tá? Procure um bom profissional de nutrição para fazer uma avaliação individual, para saber o que você precisa para corresponder à necessidade nutricional do seu corpo. Não use dieta de ninguém, não pegue dieta do outro, da amiga, do amigo, achando que vai servir para você. Não pegue dieta de internet. Então, procure um profissional para fazer a sua dieta para você. E essa dieta não é interessante que ela seja restritiva. O que é dieta restritiva? Vou dar um exemplo aqui de uma dieta muito restritiva. Zero carboidrato. Zero carboidrato não é para todo mundo e não é para qualquer momento da vida, né? Assim, eu na minha experiência de atleta já fiz muito zero carboidrato, mas era uma estratégia. Tinha momentos específicos nos quais a gente aplicava esse tipo de estratégia com um objetivo, mas não era uma dieta com zero carboidrato, porque isso vai prejudicar a sua saúde. Segunda coisa, jejuns prolongados, você ficar o dia todo sem comer, ficar horas sem se alimentar, isso traz sérios problemas à saúde e um deles é desencadear uma compulsão alimentar. Tanto a dieta restritiva como o jejum muito longo pode levar à compulsão alimentar, fora que tem outros problemas também, viu, Lana? Como, por exemplo, mau hálito, quem fica muito tempo sem se alimentar pode desenvolver
vai ter problema gastrointestinal, vai ter uma série de outros problemas que eu não vou nem citar aqui porque a lista é grande. Agora sim, existe um tipo de dieta que muitas pessoas também questionam e que eu não vou entrar no mérito, tá? Que é o jejum intermitente. Só faça jejum intermitente se você estiver acompanhado por um profissional competente para tal. Não faça por conta própria, tá? Aliás, não faça dieta nenhuma por conta própria. A única coisa que eu até admito vocês fazerem por conta própria, vixe, eu falei admito, né? É o seguinte, é você começar a melhorar a sua alimentação, fazer boas escolhas, beber mais água, começar a melhorar a qualidade do seu sono, né? Melhorar, se preocupar mais com o seu bem-estar, começar a fazer boas leituras, começar a ouvir música, começar a conversar com as pessoas que fazem bem para você. A criar estratégias, né? Isso, a criar estratégias, né? Tudo isso é maravilhoso, gente. Tudo isso vocês podem fazer. Então, assim, eu posso escolher. Eu tenho pão e tenho batata doce. Eu posso escolher comer a batata doce porque ela tem nutrientes que vão me enriquecer mais do que o pão. Não é que o pão não pode, o pão pode comer. Ele não é um vilão, entende? Com certeza. Agora, eu posso fazer escolhas, e essas escolhas, o que vai direcionar minhas escolhas? É justamente as razões pelas quais eu quero emagrecer, que a Alana sugeriu que vocês façam, né? Pegar uma folha de isso. Vai, fala, Alana. Pegando só esse gancho aqui, antes que o Instagram corte a gente, quando você for entrar numa dieta que é restritiva, você se pergunte, por quanto tempo eu vou aguentar fazer essa dieta? Porque se você olhar que foi um tempo limitado, pode ter certeza que essa dieta não serve para você. E essa é a pergunta que eu faço com meus pacientes quando eles chegam no consultório com uma dieta e me mostram. A primeira pergunta é: por quanto tempo você acredita que você consegue seguir esse plano alimentar? Eu acho que por uma semana, eu acho que por um mês. E um mês ou uma semana são suficientes para você chegar ao teu resultado. Então, assim, gente, é claro que aqui a gente não dá tempo falar tudo, né, Lana? Tem muita coisa para se fazer. Isso Mas mesmo. aos pouquinhos a gente vai trazendo conteúdo para vocês. Toda sexta-feira, já marca aí na agenda de vocês, toda sexta, 19 e 17. Temos aqui um horário marcado com emagrecimento com essas duas psis, eu e a psi Alana. Isso. Cada sexta-feira com um tema diferente. Com um tema diferente. Se vocês tiverem temas que vocês tenham curiosidade em saber mais, pode sugerir pra gente, manda no direct da Alana, manda no meu direct. Então, quem tá me seguindo, começa também a seguir a Alana. E vice-versa. E a gente vai construindo. E aqui a gente vai construindo uma rede, né, que leva mais conhecimento, uma rede que possa se fortalecer e que possa crescer junto, gente. Porque assim, levar conhecimento também é uma forma de ajudar as pessoas. Certo. Eu queria agradecer, né, pelo convite e que vocês que estão aqui acompanhem a gente toda sexta-feira, fiquem aqui juntinho, sextando junto com a gente, para a gente poder trocar experiências e aprender mais um com os outros. Certo? O sotaque dela é maravilhoso, né, gente? Cá pra nós. Muito obrigada a todos que estiveram conosco, do início ao fim, ou aqueles que passaram e depois voltou, aqueles que passaram e voltaram. Temos aqui 28 segundos restantes. Alana, muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua colaboração, que a nossa parceria possa seguir-se por muitos e muitos e muitos anos. Então, beijão, gente. Até breve. Muito obrigada.